Você já parou pra pensar como um personagem que sempre teve a ambição de ser útil para seus amigos pode de repente se tornar o coração e alma de toda a história? Pois é, meus amigos, foi exatamente isso que aconteceu em Dr. Stone com a nossa querida Suika. O final da quarta temporada entregou não só momentos de pura emoção, mas também um dos maiores crescimentos de personagem de todo o anime. No final da quarta temporada a gente vai destrinchar cada detalhe desse arco final e entender o peso narrativo da jornada solitária de Suika. Então já se prepara, respira fundo e bora nessa análise que vai te deixar com o coração acelerado e a mente fervendo. Pra gente entrar de cabeça no que rolou no final da temporada, precisamos lembrar do cenário que levou até aqui. O mundo inteiro foi petrificado, milhares de anos se passaram, a humanidade basicamente voltou para estaca zero. E aí surge Senku, o gênio da ciência, decidindo reconstruir tudo do zero. Só que como todo bom shonen, o caminho não é nada fácil. Depois de enfrentar guerras, dilemas morais e até a construção de tecnologia que parecia impossível sem infraestrutura, o reino da ciência chega a um dos seus pontos mais críticos, no momento que praticamente todos foram petrificados novamente. E por que isso aconteceu? Porque o embate contra Stanley e suas forças militares tinha chegado no ápice. Stanley, frio calculista e com treinamento militar impecável, representava a antítese perfeita do reino da ciência. Enquanto Senku e sua equipe usavam engenhosidade, cooperação e criatividade, Stanley jogava com força bruta, armas modernas e disciplina militar, literalmente ciência contra poder bélico. O confronto direto contra Stanley deixou a galera do reino da ciência encurralada, fez chance de vitória justa. E é nesse caos que surge Joel, o relogeiro americano que havia se aliado no reino da ciência se torna peça fundamental. Foi ele que conseguiu, com sua habilidade minuciosa e mãos firmes, ajustar o dispositivo de petrificação para que pudesse ser ativado. Mas no momento crítico, o dispositivo de petrificação foi tomado dele, e todos que estavam nos Estados Unidos acabaram sendo capturados. E foi aí que Senku, sendo o gênio imprevisível que é, tomou a decisão mais arriscada de todas. Os prisioneiros nos Estados Unidos avançaram para a morte a fim de ativar a arma de petrificação. Um plano desesperado, mas calculado, usar a própria petrificação como último recurso de sobrevivência. Melhor virar pedra e ter uma chance de ser ressuscitado no futuro do que morrer ali, sem dúvida. E o resultado? Todos foram de cabeça no plano, afinal todos têm a certeza de que Senku iria salvá-los através da ciência. Com todos já baleados e vários corpos no chão, Brody, o mecânico de Shen, achou que tinha vencido, mas é aí que Joel sai debaixo dos corpos e pula até o dispositivo. Pensando rápido, ele ativa o dispositivo através do relógio, pegando ondas do espaço que o Raiman mandou. Depois disso, o dispositivo é ativado. Subindo uma luz verde no horizonte, todos ficam desesperados com aquela luz que outrora havia acabado com a humanidade. Porém, o time da ciência já estava se preparando para colocar o fluido de reviver na torre para ser destruído pelo som de alguma fera ou trovões. Com o fluido já posicionado, ele só precisava que alguém ficasse embaixo para reviver. E é aí que entra Suika. O Senku já baleado e não conseguindo se mover, ele pede para que Suika vá até a torre. Assim, o raio de petrificação passa por eles e assim o Stanley declara a vitória do reino da ciência. Depois de um tempo e todos transformados em estátuas mais uma vez, no meio desse cenário de silêncio, solidão e desespero, Suika é revivida. A menininha que sempre foi tratada como coadjuvante, com sua visão embaçada e seu jeitinho tímido, de repente se vê diante da responsabilidade de carregar o peso de toda a civilização. Sem ninguém ao lado, sem poder contar com a genialidade de Senku, com a comida de François ou o abraço de Kohaku, ela desaba de chorar e suplicar ajuda aos seus companheiros. Então decide ir atrás deles a fim de achar o fluido de reviver. É nesse ponto que o final da quarta temporada brilha. Com isso, a Suika vai correndo em direção às estátuas dos amigos, ofegante e ansiosa, com aquele medo no olhar de que não quer acreditar no que está prestes a ver. E quando ela finalmente chega lá, o coração da gente afunda junto com o dela. Todos, absolutamente todos, estão petrificados. Senku, Chrome, Kohaku, Gen e Usui, cada rosto congelado no tempo. É nesse instante que o peso da solidão cai sobre ela de verdade. Não é uma suposição, não é uma possibilidade, é a realidade nua e crua. Suki está sozinha no mundo. O mundo devastado de esperança parece morta, onde cada dia será uma luta contra a solidão. E convenhamos, esse é um dos retratos mais bonitos e ao mesmo tempo mais tristes que Dr. Stone já entregou. A gente vê ela tentando se manter firme, conversando sozinha com as estátuas dos amigos, peça na sua cabeça. Isso é de cortar o coração, mas também é lindo, porque mostra como até a imaginação pode ser um combustível de sobrevivência. Mas é justamente nesse ponto de desespero que começa a nascer a chama da esperança. Porque mesmo pequenininha, mesmo insegura, Suika decide não desistir. Ela olha para os amigos petrificados e faz a promessa de que vai dar um jeito de trazê-los de volta. E é aí que vem o peso emocional. Cada tentativa de recriar a fórmula de reviver é uma luta contra a frustração. No começo, a Suika tenta do jeito mais rápido possível, acreditando que assim conseguiria trazer todo mundo de volta logo. Mas a pressa cobra o seu preço. Os cálculos saem errados, os resultados não batem e o fluido simplesmente não funciona. Ela cai desanimada, mas logo levanta a cabeça e pensa: se não deu certo pelo jeito rápido, vou pelo caminho longo. Então ela decide investir na forma mais demorada, passo a passo, com mais cuidado, mesmo que isso custe meses, anos, até a vida inteira se fosse preciso. Só que o destino parece querer testar cada fibra da alma dela. Depois de dias de esforço e de paciência quase sobre-humana, uma chuva cai e destrói todo o trabalho acumulado. Todo o progresso se perde diante dos olhos dela, e por um instante parece que o mundo inteiro está zombando da sua perseverança. Qualquer um teria desistido, qualquer um teria se conformado com a solidão, mas não a Suika. Mesmo com o coração em pedaços, mesmo vendo tudo ser levado pela água, ela limpa as lágrimas, respira fundo e decide começar de novo.
É nesse ponto que a gente entende o verdadeiro espírito shonen da Suika. Não é sobre ter músculos, não é sobre ser a mais forte ou a mais inteligente. É sobre não desistir, mesmo quando tudo conspira contra você. É sobre levantar 1000 vezes, mesmo depois de cair 1000 vezes. É sobre encontrar força naquilo que parece impossível. Suika mostra que coragem não é essência de medo, e sim a decisão de seguir em frente apesar dele. Cada erro, cada perda, cada noite sozinho conversando com estátua de pedra. Tudo isso vai mudando a força silenciosa que a transforma na verdadeira protagonista desse arco. Depois de muito esforço, o milagre acontece, e a reação dela nesse momento é simplesmente um dos clímax emocionais da temporada inteira. O jeito que o Senku reconhece ela mesmo depois de anos, o abraço entre eles, é impossível não se emocionar. E aí vem a cereja do bolo. Quando o Senku desperta, ele já saca o peso do que Suika fez. Ele entende que sem ela tudo teria acabado. E a gente, como espectador, entende também. Suika não é mais coadjuvante, ela virou protagonista. Logo após Senku ser revivido, ele mostra mais uma vez porque ele é simplesmente o Senku. Depois de tudo que a Suika sofreu, depois de anos tentando e falhando, o cara acorda e em 16 dias ele já faz 16 fluidos de reviver. Isso é muito Dr. Stone, a mistura de genialidade com aquela pegada meio cômica, porque é impossível não rir e pensar, sério mano, a Suika penou anos e tu resolve em 16 dias? Mas a verdade é que isso não diminui a jornada dela, pelo contrário, o que Suika fez foi manter a chama acesa até Senku voltar. O mérito de ela não desistir é o que possibilitou esse milagre em 16 dias. Com o fluido pronto, começa o festival de reencontros. É aqui que vem uma das cenas mais emocionantes, o abraço entre Kohaku e Suika. A guerreira que sempre foi a símbolo de força e proteção se curva diante da garotinha que sozinha segurou o peso do mundo. É reconhecimento, é carinho, é amizade em sua forma mais pura. Uma cena que aquece o coração de qualquer fã. Só que Dr. Stone não seria Dr. Stone sem um tempero de polêmica. Entre os revividos está ninguém menos que Hyuga. E aqui a surpresa é ainda maior. Ele não estava apenas petrificado. Hyuga tinha morrido no confronto contra Stanley. O fluido de reviver dessa vez ultrapassa o que parecia ser o limite e literalmente o traz de volta à vida. É um momento que mexe com a lógica, mas também reforça a aura quase divina da ciência dentro da série. Depois que todos são revividos, Hyuga e Tsukasa saem para caçar, para realizar um banquete todos juntos. Eles começam a comer e botar o papo em dia. Suika finalmente provando a comida do François de novo e tudo mais. Mas não dura muito. Senku sai do banquete para ir conversar com Tsukasa sobre o fluido de reviver. Os dois refletem sobre como aquela substância é muito mais do que ciência aplicada. É de certa forma uma ressurreição. Eles encaram de frente a ideia de que agora a humanidade tem nas mãos o poder de ultrapassar a própria morte. É um diálogo curto, mas profundo, que abre portas para questionamentos éticos e também reforça a grandiosidade do que vem pela frente. Além disso, temos outra virada importante. Shen, um antigo antagonista e rival científico de Senku, agora passa a fazer parte do reino da ciência. O homem que antes estava do outro lado do tabuleiro finalmente reconhece o valor da cooperação e da visão de Senku. É um reforço de peso, e também um lembrete de que em Dr. Stone alianças improváveis sempre podem acontecer. A temporada segue dessa montanha-russa de emoções até o fechamento. O reino da ciência renasceu, com novos aliados e novos dilemas, e o próximo passo é ainda mais ousado. A promessa agora é clara. O próximo passo é o Y-Man, e a jornada vai além da Terra. A temporada fecha deixando a gente com aquele misto de satisfação e ansiedade. E é isso, pessoal. O final da quarta temporada de Dr. Stone foi simplesmente épico. Tivemos a consagração da Suika, que segurou sozinho o peso da humanidade até o retorno de Senku. Vimos o improvável acontecer, com Hyuga voltando dos mortos e Sen entrando oficialmente para o reino da ciência. E, no meio disso tudo, aquele papo profundo entre Senku e Tsukasa. Agora o palco está armado. O grupo está unido, mais forte do que nunca, e o próximo alvo já está definido. O mistério de Raimen e a jornada até a lua prometem ser o maior desafio da história. Mas e você, qual foi o momento mais marcante desse final de temporada? A vitória solitária de Suika, o retorno de Hyuga ou a entrada do Geno no time? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito saber a visão de vocês. Se curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas análises e teorias sobre essa reta final de Dr. Stone. Valeu demais por acompanhar até aqui, o reino da ciência segue firme e a gente também. Até o próximo vídeo, galera.